Oi, meu nome é Ana e essa é a continuação da terceira aula de História Geral em que vamos falar sobre Renascimento, Reforma Protestante e Contra-Reforma. O Renascimento marcou o início da Idade Moderna. O Renascimento cultural é um movimento que representa a valorização do passado greco-romano, na Antiguidade Clássica. É o resgate da literatura clássica e da língua grega e latina. O berço do Renascimento começou no norte da Itália, em Gênova, Veneza, Milão, Turim, Florença, nas regiões em que havia dinheiro. Nesses lugares se encontrava a elite econômica e intelectual da Europa. Havia grande desenvolvimento urbano e comercial que patrocinava os artistas. Essas cidades no norte da Itália eram intermediárias no comércio das especiarias. Havia a prática do mecenato, defesa e proteção do artista. Porém, os mecenas influenciavam na criação de uma obra de arte. A burguesia e a nobreza encomendavam retratos, a igreja encomendava projetos para propagar a fé cristã. O termo mecenas vem do nome de um sujeito que procurava artistas para propagar ideais do Império Romano. Então, o mecenato foi a prática responsável pela proteção e patrocínio dos artistas durante o Renascimento, realizado por nobres, príncipes, cardeais, papas e membros da burguesia. A Grécia é considerada o berço da civilização oriental. No pensamento greco-romano, a valorização da razão e o homem era o centro das atenções. Havia também o individualismo, a valorização dos artistas que passaram a assinar seus nomes nas obras, e o universalismo. Leonardo da Vinci foi um gênio completo, na busca pelo conhecimento em todas as dimensões e expressões, e não apenas na arte. O Renascimento é visto por alguns estudiosos como uma ruptura da Idade Média e por outros como um fruto. Na Idade Média reinavam o teocentrismo, que era a concentração na religião, e o argumento de autoridade era dado pela Igreja Católica. A Igreja Católica buscava a sustentação de seus dogmas através de filósofos gregos como Platão e Aristóteles. São Tomás de Aquino tentava comprovar racionalmente a existência de Deus. No Renascimento, a autonomia da razão ganhou força, se separando da fé. Para os renascentistas, a fé era diferente da razão, sendo em muitos casos incompatíveis. Surgiram assim Copérnico com o heliocentrismo e Galileu Galilei com o método científico. O Renascimento foi fruto das transformações econômicas e sociais que marcaram a Idade Média. Tendo se desenvolvido em um ambiente ainda fortemente marcado pela religião, o Renascimento significou ruptura e continuidade ao mesmo tempo, e transformou algumas coisas e manteve outras, sendo fruto de um processo. O Renascimento ganhou força graças à imprensa inventada por Gutenberg. Assim, as ideias foram espalhadas com maior rapidez pela Europa. A Reforma Protestante Luterana foi uma ruptura da unidade política da Igreja Católica, e não fará surgir novas religiões, mas sim novas igrejas. Para o cristianismo, morrer é uma bênção, e caso for merecedor, irá para o céu, e caso não seja, irá para o inferno. Para ir ao céu, é necessário ter fé e fazer obras, como ir à missa, dar esmolas ou comprar indulgências. A Igreja, em muitos casos, se aproveitou dos fiéis, vendendo indulgências na tentativa de arrecadar mais dinheiro. Isso desagradou inúmeros padres. Lutero era um sujeito angustiado, não sabia se ia ou não ia para o céu. Era um sujeito bebedor e mulherengo. Vasculhou as obras e encontrou as obras de São Pedro, que diziam que o homem se salva pela fé, independentemente de suas obras e ações. Desafiou então a Igreja Católica e foi bem-sucedido, graças à ajuda de alguns nobres que estavam interessados em confiscar as terras da Igreja, que era detentora de 1/3 das terras europeias. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e escreveu as 95 teses, que falavam o porquê de não comprar indulgências. Lutero depois condenou o celibato clerical, para posteriormente poder se casar com uma freira. Condenou também a infalibilidade do Papa, a essência do purgatório e aprovou o sacerdócio universal, ou seja, a livre interpretação da Bíblia, o que fez surgir novas igrejas. Paralelamente, tivemos a Reforma Protestante protagonizada por Calvino. Calvino era professor de teologia da Universidade de Paris. Era próximo das ideias de Lutero.
elaborou a teoria da predestinação absoluta, em que o homem é um pecador terrível e incorrigível, e não se salvará e não merece a salvação. Porém, graças à infinita bondade de Deus, alguns predestinados se salvarão. Entretanto, ninguém sabe quem são os predestinados a ter essa salvação. Há algumas dicas para saber quem será salvo. A pessoa deve ter um comportamento moral rígido para se livrar do pecado. Instituiu o trabalho como instrumento de salvação, então se a pessoa acumulou capital e ficou rica, ela foi abençoada por Deus e, portanto, estará predestinada à salvação. Assim, o lucro, a usura e o sucesso econômico deixaram de ser pecados no calvinismo. Desse modo, os países calvinistas têm uma maior propensão a se dar bem no capitalismo. Dessa forma, o calvinista deve trabalhar para se livrar dos pecados. Ao acumular capital, ele deve investir seu dinheiro para gerar mais trabalho. Com isso, ele recebe uma dica que foi abençoado por Deus e pode ser um predestinado à salvação. É importante ressaltar que Calvino foi governante e chefe de uma igreja suíça. Oliver Cromwell aplicou a teoria de Calvino na Inglaterra. Tivemos ainda um terceiro protagonista da Reforma Protestante, que foi o rei Henrique VIII. Henrique VIII foi rei da Inglaterra, pertencente à dinastia Tudor. Era casada com Catarina de Aragão, que não tinha lhe dado um filho homem pelo casamento. Por esse motivo, ele queria o divórcio. Porém, o Papa resolveu não anular o casamento. Assim, Henrique VIII se desposou e casou com outra mulher, chamada Ana Bolena. Com isso, em 1534, ele foi excomungado da Igreja Católica, pois o divórcio era proibido, e impôs uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. O rei confiscou os bens da Igreja Católica e ampliou seu poder, virando chefe da igreja, consolidando o poder real. O anglicanismo pode ser considerado uma mescla do calvinismo com a ideia de predestinação e do catolicismo. A Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica ao surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa, em um processo conhecido como Reforma Protestante. Após perder o poder religioso, econômico e político nos reinos alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência nos Países Baixos, França, Áustria, Boêmia e Hungria, a Igreja Católica reagiu, e de forma repressiva. Uma das primeiras medidas foi a criação da Companhia de Jesus. Ordem religiosa dos jesuítas, a Companhia de Jesus foi fundada pelo militar Inácio de Loyola e era organizada de forma semelhante a um exército. A estrutura hierárquica era rigidamente respeitada, tendo em seu cimo o superior da ordem e o Papa. A principal função da ordem era buscar o fortalecimento da Igreja através de ações disciplinares e moralizantes. Os jesuítas foram a partir daí um dos principais divulgadores da doutrina católica, em razão principalmente do papel de educadores por eles desempenhado. Entre 1545 e 1563 foi realizado o Concílio de Trento, na Itália. Esse encontro das principais autoridades católicas e também de alguns teólogos protestantes tinha por objetivo redefinir o posicionamento da Igreja em relação à doutrina religiosa, bem como encontrar meios de frear o avanço do protestantismo pela Europa. Dentre as principais medidas tomadas no Concílio de Trento, houve um recuo em relação às críticas dos protestantes. Foi proibida a venda de indulgências e também foi decidido pela criação de seminários. Essa última instituição seria responsável pela formação eclesiástica do clero, buscando evitar dessa forma a venda de cargos na Igreja. Por outro lado, o que ocorreu foi a afirmação dos dogmas religiosos católicos. O princípio da salvação pela fé e boas obras foi mantido, mesmo após as críticas de Martinho Lutero. O culto à Virgem Maria e aos santos foi reafirmado, bem como a existência do purgatório. A crença católica manteria as duas origens, a Bíblia e as tradições transmitidas pela Igreja Católica. A constituição de um catecismo para doutrinar as crianças estava também entre as medidas adotadas. A infalibilidade do Papa, ou seja, a noção de que o Papa era infalível em questões religiosas e morais, foi reforçada, assim como o dogma da transubstanciação,
através do qual se acreditava que o pão e o vinho transformavam-se em corpo e sangue de Cristo. O Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, foi reativado para poder perseguir os praticantes de doutrinas cristãs protestantes, ou seja, todos que não seguiam a Igreja Católica. Milhares de pessoas foram torturadas e muitas mortas. Grandes expoentes da ciência mundial, como Galileu Galilei, foram julgados como hereges em decorrência de suas pesquisas, como a de a Terra girar em torno do Sol. Galileu foi obrigado a renegar suas próprias ideias para fugir da morte na fogueira. Além disso, uma lista de livros proibidos foi criada, em uma época em que a imprensa criada por Gutenberg havia facilitado a difusão da cultura escrita. O Index Librorum Prohibitorum indicava os livros que eram proibidos aos católicos, tal como o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, o Decameron de Boccaccio, obras de Maquiavel, Newton, Copérnico, bem como livros luteranos e calvinistas. O index era constantemente atualizado e foi extinto apenas 4 séculos depois, em 1966. Com a Contra-Reforma, a Igreja Católica conseguiu conter o avanço do protestantismo em alguns países, principalmente na Itália, Espanha e Portugal. O fato de esses dois últimos países empreenderem as grandes navegações e colonizarem a América fez com que a maior parte do novo continente fosse cristianizada, dando novo fôlego ao catolicismo. Os jesuítas foram os principais sujeitos dessa cristianização, que contou com a luta contra a cultura indígena, a exploração do trabalho deles e também com a morte de milhares de habitantes do Novo Mundo. Vamos agora aos nossos exercícios para ajudar na fixação da matéria. Remonta ao século XVI a mensagem religiosa associada à ideia de que, no mundo comercial e da concorrência, o êxito ou a bancarrota não depende da atividade ou da aptidão do indivíduo, mas de circunstâncias independentes dele. Assinale o nome do movimento protestante que pregava a salvação da alma e apresentava princípios básicos apoiados na prática econômica da burguesia nascente. A questão certa é a alternativa D. O sociólogo Max Weber trabalha com a ideia de que o calvinismo é uma religião capitalista, porque a pessoa sabe que é salva através do quanto sua vida dá certo, e normalmente o parâmetro utilizado é o econômico. Então, o sucesso econômico seria um indicativo de que a pessoa está predestinada à salvação. Assinale a alternativa errada entre as frases a seguir. 1. O parlamento inglês apoiou Henrique VIII no rompimento com a Igreja de Roma e aprovou, em 1534, o ato de supremacia que mantinha a Igreja da Inglaterra sob a autoridade do rei, surgindo a Igreja Nacional Anglicana independente de Roma. 2. Com o objetivo de evitar a expansão da Reforma, a Igreja Católica reagiu com o movimento da Contra-Reforma. 3. O movimento reformista na Alemanha funcionou como um fator de unidade nos estados do Sul com os estados do Norte. Nesse caso, a única alternativa errada é a terceira, então a resposta certa é a letra C. Durante os primeiros séculos do cristianismo, as Bíblias eram escritas em latim, o que restringia o número de leitores, já que esse idioma era dominado praticamente apenas por intelectuais e por membros do clero católico. Assim, durante muito tempo, a grande maioria dos fiéis não teve a possibilidade de ler os textos sagrados. Para modificar essa situação, Martinho Lutero traduziu, no século XVI, o texto da Bíblia para o idioma alemão, permitindo com isso que um maior número de pessoas, inclusive não pertencentes ao clero, pudesse ler o texto bíblico. Esta iniciativa de Lutero pode ser compreendida como parte do movimento histórico conhecido como A. Unificação alemã, B. Contra-Reforma, C. Cruzada, D. Reforma, E. Companhia de Jesus. Como a gente sabe, Lutero traduziu a Bíblia para que mais pessoas pudessem ter acesso ao que estava escrito lá e cada um pudesse tirar suas novas conclusões. E com isso, uma das consequências foi o surgimento de novas igrejas. Então, com esse conhecimento, a gente conclui que a alternativa certa é a alternativa D.
Reforma, pois contribuiu para o início do protestantismo e de novas igrejas cristãs. Assim chegamos ao fim da terceira aula de História, na segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e continuem aproveitando as aulas do cursinho. Até a próxima!